Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 9. Uma partícula de 0,340 kg se move no plano XY de acordo com as equações. O x de t é igual a menos 15,00 mais 2,00 vezes t menos 4,00 vezes t elevado ao cubo. E o y de t é igual a 25,00 mais 7,00 vezes t menos 9,00 vezes t elevado ao quadrado, com x e y em metros e t em segundos. No instante t igual a 0,700 segundos, quais são? Letra A, o módulo, e B, o ângulo em relação ao semi-eixo x positivo da força resultante a que está submetida a partícula. E letra C, qual é o ângulo da direção do movimento da partícula? Como na segunda lei do movimento de Newton, ela diz que a soma das forças que atuam em um corpo, a força resultante, é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida por ele, o vetor R é igual a m vezes a. Para determinar o valor da força resultante, precisamos saber o valor da aceleração da partícula no instante considerado, uma vez que a massa foi informada. O problema também informa quais as expressões que dão a posição da partícula no plano XY em função do tempo. Como a velocidade é a taxa de variação da posição, derivando essas expressões, vamos obter as expressões para as velocidades da partícula em função do tempo em cada direção. O Vx de t vai ser o d de dt da expressão que dá a posição x, menos 15,00 mais 2,00 vezes t, menos 4,00 vezes t elevado ao cubo. Derivando essa expressão, a derivada de menos 15,00, que é constante, é zero. A derivada de 2,00 vezes t dá 2,00. E a derivada de menos 4,00 t ao cubo, 3 vezes 4 dá 12, então dá menos 12,0 t ao quadrado. O Vy de t vai ser o d de dt da expressão que nos dá a posição y, 25,00 mais 7,00 vezes t, menos 9,00 vezes t elevado ao quadrado. Derivando 25,00 dá zero, derivando 7,00 vezes t dá 7,00. E derivando menos 9,00 vezes t ao quadrado, 2 vezes 9 dá 18, então dá menos 18,0 vezes t. A aceleração é a taxa de variação da velocidade, ou seja, a derivada temporal da velocidade. Derivando essas expressões, vamos obter as expressões para as acelerações da partícula em função do tempo em cada direção. O ax de t vai ser o d de dt da velocidade Vx, 2,00 menos 12,0 t ao quadrado. A derivada de 2,00 é zero. A derivada de menos 12,0 t ao quadrado, 2 vezes 12 dá 24, então fica menos 24,0 vezes t. O AY de t vai ser o d de dt da velocidade Vy, 7,00 menos 18,0 vezes t. A derivada de 7,00 é zero. E a derivada de menos 18,0 vezes t dá menos 18,0. As componentes da aceleração no instante t igual a 0,700 segundos são: o ax de 0,700 vai ser menos 24,0 vezes 0,700, que dá menos 16,8 metros por segundo ao quadrado. O AY de 0,700 vai ser menos 18,0 metros por segundo ao quadrado, né? Constante. Aplicando a segunda lei do movimento de Newton na direção x, fica o Rx vai ser m vezes Ax, 0,340 vezes menos 16,8, que dá menos 5,71 newtons. Aplicando a segunda lei do movimento de Newton na direção y, fica o Ry vai ser m vezes AY, 0,340 vezes menos 18,0, que dá menos 6,12 newtons.
O vetor força resultante no instante considerado, escrito na notação de vetores unitários, é: o vetor R vai ser menos 5,71 newtons na direção I, mais menos 6,12 newtons na direção J. O módulo deste vetor é: o módulo de R vai ser a raiz quadrada de menos 5,71 ao quadrado, mais menos 6,12 elevado ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 32,6 mais 37,5, que dá a raiz quadrada de 70,1. Extraindo essa raiz quadrada dá 8,37 newtons. Das medidas originais, as menos precisas têm 3 algarismos significativos, por isso escrevemos o resultado final com essa precisão. Se representarmos o vetor no plano xy, podemos identificar um triângulo retângulo formado por ele e suas componentes ou coordenadas. O cateto oposto ao ângulo θ, que se forma com o semi-eixo x negativo, é igual ao módulo da componente y, e o cateto adjacente a este ângulo é igual ao módulo da componente x. A tangente do ângulo a tangente de θ vai ser 6,12 dividido por 5,71, que dá 1,07. Então, θ vai ser o arco cuja tangente é 1,07, que dá 46,9 graus. Este ângulo foi medido a partir do semi-eixo x negativo e no sentido horário. Como o problema pede o ângulo que o vetor faz com um semi-eixo x positivo, precisamos somar 180 graus ao valor calculado. Então, o ângulo φ vai ser 46,9 graus mais 180 graus, que dá 227 graus. Nós já escrevemos com 3 algarismos significativos, fazendo os arredondamentos. Se a gente medir o ângulo no sentido horário, a partir do semi-eixo x positivo, o ângulo será negativo e o seu valor será φ igual a menos 133 graus. O ângulo da direção do movimento da partícula é o mesmo do vetor velocidade. No instante considerado no problema, as componentes do vetor velocidade são: o Vx de 0,700 vai ser 2,00 menos 12,0 vezes 0,700 elevado ao quadrado, que dá 2,00 menos 12,0 vezes 0,49, que dá 2,00 menos 5,88. Fazendo essa soma aí dá menos 3,88 metros por segundo. O Vy de 0,700 vai ser 7,00 menos 18,0 vezes 0,700. Então dá 7,00 menos 12,6, que dá menos 5,60 metros por segundo. Escrevendo este vetor na notação dos vetores unitários, fica: o vetor V vai ser menos 3,88 metros por segundo na direção I, mais menos 5,60 metros por segundo na direção J. Se representarmos o vetor no plano xy, podemos identificar um triângulo retângulo formado por ele e suas componentes ou coordenadas. O cateto oposto ao ângulo θ, que ele forma com o semi-eixo x negativo, é igual ao módulo da componente y, e o cateto adjacente a este ângulo é igual ao módulo da componente x. A tangente deste ângulo a tangente de θ vai ser 5,60 dividido por 3,88, que dá 1,44. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 1,44, que dá 55,2 graus. Este ângulo foi medido a partir do semi-eixo x negativo. Como o problema pede o ângulo que o vetor faz com um semi-eixo x positivo, precisamos somar 180 graus ao valor calculado. Então, o ângulo φ vai ser 55,2 graus mais 180 graus, que dá 235,2 graus, que escrito com 3 algarismos significativos se torna 235 graus. Se medirmos o ângulo no sentido horário, a partir do semi-eixo x positivo, o valor será negativo e será equivalente, né? O φ vai ser menos 125 graus. A soma dos dois ângulos aí, dos valores absolutos, dá 360 graus.